Oi, galera, beleza, beleza, beleza? Jacemaia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a update de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, fera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e hoje nós falaremos de Ziraldo. Só que antes, eu quero agradecer a Cassiano Aparecido Marques Presentini, que é de Santo André, no ABC Paulista, que me outorgou através desses pacotinhos que temos aqui dentro. Já foi feito previamente o unboxing para não ficar cansado, para não ficar horrível o vídeo para vocês. Ele me outorgou leituras da revista Realidade entre 66 e 68 de Letícia Nunes de Moraes, uma publicação da Alameda, falando um pouco mais a respeito de algumas matérias marcantes desta, que foi uma das maiores revistas já publicadas na história da comunicação. A comunicação brasileira, pode-se dizer que ela se divide em antes e depois da revista Realidade. Tem algumas marcas do tempo, tem também alguns sinais aqui de que em algum momento esse livro recebeu uma pisadela, olha só, mas tá legal, tá interessante, olha só isso aqui, né? Com certeza isso deve ter sido largado no meio de um monte de livro e alguém estava com um tênis. E olha só, cara, isso daqui. Mas, enfim. De qualquer forma, o livro está aqui muito bem cuidado e está valendo a conferência, está valendo a leitura para quem curte comunicação, para quem curte história, para aquelas pessoas que querem fazer alguma TCC a respeito de um veículo de comunicação inexistente, como no caso é essa revista. Está aqui, gente, leituras da revista Realidade. Quem quiser conhecer um pouco do que foi essa revista, tem todos os exemplares ainda aqui em branco e preto. Tem a revista Cruzeiro em cores, né? Mas não tem essas revistas aqui em coloridas. Mas, de qualquer forma, tem os exemplares ali todos em preto e branco dessa revista para quem quiser conferir no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional. A gente não entende como que uma revista dessa foi acabar. Isso em função da pressão de regimes constituídos, a ditadura militar ajudou a não deixar a Realidade ser como sempre foi. E fica a lembrança, fica a história da antecessora da revista Veja, a revista que foi o divisor de águas na história da comunicação brasileira. Revista Realidade e suas leitoras. Segue o flow do vídeo! Muito bem, gente, prosseguindo aqui, o tempo me é escasso, não dá para eu aproveitar para gravar mais conteúdo aqui para vocês. Eu tenho uma série de materiais aqui produzidos, eu tenho vlog de viagem, eu tenho algumas entrevistas que eu fiz aqui lá esparsas, afora as outras coisas que eu vou colocar no ar depois e que a gente vai tentar compensar esse descompensamento, essa bagunça, tendo em vista a série de responsabilidades que tenho com relação à faculdade, trabalho e tantas outras coisas mais que me impedem de estar produzindo mais conteúdo aqui para vocês. Mas com toda certeza eu vou estar aqui de vez em sempre dando o ar da minha graça para a gente falar de cultura, para a gente falar de leitura, para a gente falar de conhecimento, para a gente falar de viagem além da imaginação. E eu vou falar sobre Ziraldo. Ziraldo nasceu em 1932 na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, e ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro no último dia 6 de abril desse ano. Seu nome de batismo era Ziraldo Alves Pinto. Ziraldo por quê? Era uma mistura de Zizinha, o nome da mãe, e Geraldo, o nome do pai. Ele passou toda a sua infância em Caratinga, ele teve uma breve passagem aqui pelo Rio de Janeiro, depois ele voltou para Caratinga, isso durante a sua infância e também adolescência, para poder concluir os seus estudos. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ele tinha um talento tão grande, uma inclinação tão alta para as artes, que ele publicou um de seus desenhos quando ele tinha 6 anos para o jornal Folha da Manhã. E após ter se formado em Direito, ele seguiu firmemente as carreiras de escritor, poeta, jornalista, ilustrador, cartunista e até designer gráfico. E ele colaborou com os principais jornais desse país, a saber, a Folha da Manhã, o Jornal do Brasil, a revista O Cruzeiro e também o periódico O Pasquim, que ele ajudou a criar junto com Enfio, Jaguar e outros tantos expoentes da nossa intelectualidade, do nosso humor satírico.
Em 1960, ele começa a se consagrar criando o primeiro quadrinho da história dos quadrinhos brasileiros, feito por uma mão só, que é a Turma do Pererê. Turma do Pererê vai desde a concepção, roteiro, arte, tudo feito unicamente por este gênio chamado Ziraldo. Por sua linguagem considerada subversiva, o quadrinho acabou sendo levado a cabo durante o golpe militar de 64. O quadrinho foi proibido, voltou durante o governo Geisel e ficou sendo publicado um ano. Por conta de uma sátira feita ao descobrimento do Brasil e também o seu engajamento junto ao Partido Comunista, ele e mais um punhado de gente que trabalhava com ele acabaram sendo presos pela ditadura militar. Em 1969, ele cria Flix, um livro realmente revolucionário, tanto para a garotada como também para adultos. Ali o racismo a gente vê que é não implícita, mas explicitamente abordado, tendo em vista uma cor que ela está destacada em relação às demais, ela está alijada e ela queria encontrar o seu lugar no espaço. Ziraldo foi vencedor de diversos prêmios, dentre os quais o Prêmio Nobel de Humor no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas. Só que o divisor de águas na carreira dele aconteceu enquanto ele estava fazendo barba, em 1980, quando ele criou o personagem Menino Maluquinho, que no ano seguinte acabou faturando o Prêmio Jabuti. O Menino Maluquinho inspirou a criatividade de diversos criadores de conteúdo aqui e acolá ao longo dos anos. Virou personagem de game, virou personagem de desenho animado, inclusive tem um desenho animado do Menino Maluquinho passando no Netflix, foi filme 2 vezes, o primeiro deles em 95, o segundo deles em 98, e também ganhou outras adaptações para o teatro e televisão. E o que é o Menino Maluquinho, senão um garoto que vivia com uma panela na cabeça, colocava um paletó por cima de uma roupa comum, uma roupa suada, uma roupa toda suja, e que instilava a imaginação na garotada. Um menino que não era um menino louco, mas um menino feliz. As obras de Ziraldo também foram publicadas em periódicos internacionais como Private Eye, a francesa Plexus e também a americana Mad. Ele foi 2 vezes enredo de escola de samba, ele foi enredo de escola de samba na Nenê de Vila Matilde e também na Tradição, respectivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Gente, quando eu penso em Ziraldo, eu me lembro de tudo o que eu tinha lido, tanto em jornais como também em alguns livros que eu lia na escola, outros que eu recebia emprestado. Não dá para eu pensar no Ziraldo sem eu me lembrar do principal personagem dele, o Menino Maluquinho, suas nuances, suas características e aquela abordagem que a gente tem de uma literatura que ela é tida infantil, mas que parece que ela foi escrita para adultos. É só a gente olhar, pessoal, dá só uma olhadinha nesse livro aqui, é Mentira Teta. Vamos ver se eu consigo focar, tá na frente do meu rosto, mas não tô conseguindo focar direito, ele tá focando em outra coisa aqui. Mas, cara, é a gente olhar para essa capa aqui e a gente vê que tem alguma coisa do Ziraldo sendo feita. Além desse livro ser muito engraçado, ainda por cima tem todo o talento, toda a veia artística desse camarada que definitivamente tinha uma dádiva de Deus para poder criar desenhos tão singulares, tão característicos em relação à sua figura, em relação ao seu eu lírico, à sua poesia. Eu me lembro também dos mascotinhos que ele criou para cada time de futebol, corroborando que no futebol, realmente, quando a pessoa quer, não existem barreiras, não existe aquele filho preferido, aquele time pelo qual a pessoa vai torcer muito mais do que o outro. Ele criou uma série de mascotes para todos os importantes times de futebol, inclusive o meu querido Flamengo. Aí na tela, galera, tá correndo para vocês o que rolou na exposição dedicada ao Ziraldo, que foi realizada no último mês de abril no Centro Cultural Banco do Brasil. Uma homenagem mais do que merecida a esse gênio que vai ser objeto de uma série de teses de mestrado e doutorado e vai marcar por gerações tudo o que ele nos deixou enquanto legado criativo, enquanto mensagens passadas tanto a crianças quanto a adultos. Tá aí, pessoal, isso
é um pouco da biografia de Ziraldo, isso é um pouco do que nos deixa essa verdadeira genialidade que nós tivemos em vida e que teve um descanso merecido, até porque, bicho, o cara tava sofrendo. E como tava, já tava na hora realmente dele partir e dar descanso para si mesmo e também para os seus familiares. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com ele, portanto, e como sempre a gente se vê. One more time. See you later.